Amém, querido? Amém. Aleluia. O som está meio agudo, está tem alguma coisa que não está bem. Aleluia. O som está meio agudo, tá? Está parecendo que está saindo alguma carta que não está saindo, não está fora. Está meio agudo. Aleluia. Isso é a igreja capaz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quem está cansado, diga amém. Amém. Quem Amém. está com sono, diga amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom, né? Eu glorifico o Senhor Jesus por nós estar aqui, ouvindo a palavra de Deus, pelos irmãos também estar aqui, né? Que a Bíblia nos ensina a buscar do Senhor enquanto podemos encontrar, né? Muitos, aleluia, não podem encontrar mais com Jesus, né? Porque Deus deu a chance para ele, Deus chamou, mas ele não deu ouvido à voz do Senhor. E agora é tarde demais, né? Mas aqueles que estão vivos ainda têm um jeito para nós, né? É dar ouvido a palavra do Senhor Jesus. Isaías, para não perder muito tempo, aleluia, que eu não estou aqui perdendo tempo, porque quando nós falamos de Deus, não estamos perdendo tempo, estamos ganhando, né? Aleluia, Isaías 40, aleluia, glória a Deus, aleluia, Isaías 44, amém, igreja? Amém. Glória, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus anima os seus escolhidos. É o título da palavra hoje, né? Deus está nos animando para que nós dê continuação à obra do Senhor Jesus, né? Deus sempre é bondoso conosco. A Bíblia fala, meus irmãos, mesmo nós sendo fiel, o Senhor ele permanece fiel. E se nós estivermos buscando o Senhor Jesus, Deus ouve a nossa oração. A Bíblia fala que Deus ouve as orações dos pecadores quando eles estão na casa do Senhor buscando Deus, mas aqueles que não buscam Deus não têm condição de ouvir a palavra dele, né? Deus não ouve as orações dele. Deus anima os seus, aleluia, Deus anima os seus escolhidos. E agora, pois, ouve a Jacó, o servo meu, e tu, Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e formou desde o ventre e que ajuntarás. E não temas, ó Jacó, servo meu, eu te aleluia, e tu, Jerusalém, a quem escolhi, porque derramarei água sobre os centímetros e os rios e sobre a terra seca, e derramarei o meu espírito sobre a tua descendência e a minha bênção sobre os teus descendentes. Brotarem uns como a erva, como os salgueiros, juntais aos ribeiros das águas, e um direis, eu sou do Senhor, e outros se chamarão pelo nome de Jacó, e ainda outros se escreverão nas suas mãos, que pertence ao Senhor, e por sobrenome tomarás o nome de Israel. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Amém? Amém. Vamos entrar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmão, essa palavra, eu estou falando dessa palavra, você está me amando. Estou falando dessa palavra e a palavra de Deus ela fala muito com nós, né? Aleluia. Antes de nós não conhecer Jesus, né? Antes de nós não conhecer Jesus, como nós era teimoso, né? Muitos, aleluia, que eu nunca fui devoto de orar de santo, de cruz, nunca fui nada disso não. Aleluia. Mas muitos joelhos de frente à cruz, beija a cruz, mas é falta de conhecimento da palavra de Deus, né, irmão? Muitos fazem isso, né? Mas é tudo falta de conhecimento da palavra de Deus. Agora a palavra de Deus fala aqui no versículo 2, assim, Isaías capítulo 44, no versículo 2, que fala: assim diz o Senhor que te criou, o que te formou desde o ventre, os que te ajuntarás, e não temas, Jacó. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus fala para que nós não podemos temer o homem, temos que temer somente ao Senhor Jesus. Mas a palavra de Deus também fala em outros livros, aleluia, em outras passagens,
Jesus ele não está aqui para condenar ninguém. Ele nos dá um entendimento da palavra, para quando nós não se perder, para quando o dia que ele vir buscar nós estaremos preparados para entrar no reino do céu. Então a palavra do Senhor Jesus é como um caminho que você está seguindo. Naquele caminho você vai saber que se você entrar para cá, você vai se perder, porque você não conhece aquele caminho. Se você entrar para cá, você vai ter alguém que vai te guiar também, até você chegar no seu objetivo. Bem assim a palavra do Senhor Jesus, a palavra do Senhor, ela nos guia o caminho que nós devemos seguir, para que lá na frente nós não se perda, para que lá na frente, no dia que Jesus se buscar a tua igreja, nós não falar, Senhor, eu não sabia. Aí Jesus vai mostrar, olha você dentro do tempo por muito escutar a palavra, como é que você não sabia? Aparta de mim que eu não te conheço. Então, meus irmãos, a palavra de Deus é baseada, a obra do mundo ela é baseada na palavra de Deus. A mesma coisa é baseada, nós sabemos que só existe um Deus, nós sabemos que só existe um que cura, sabemos que só existe um que salva, sabemos que só existe um que liberta, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus fala que Ele também deixou eu e você para dar continuação a esta obra. Alguém tem que dar continuação à obra de Deus, e quem vai dar continuação à obra de Deus são aqueles que o Senhor Jesus escolheu. São aqueles que o Senhor Jesus escolheu para dar continuação à obra dele. São aqueles que têm fé, aqueles que buscam o Espírito Santo de Deus, aqueles que têm compromisso com Deus, são aqueles que, aleluia, Deus escolheu para salvar as almas, para libertar. Muitos falam, Jesus não precisa de mim. Eu preciso de Jesus, Jesus não precisa de mim. Jesus precisa de você, meu irmão. Quem vai louvar o Senhor Jesus? Quem vai pregar a palavra de Deus? Quem vai curar no nome de Jesus Cristo? Quem vai libertar no nome de Jesus Cristo? É o ser humano. É aqueles que são escolhidos de Deus para dar continuação da obra de Deus. É por isso que nós temos, glória a Deus, aleluia, nem todas as coisas, meus irmãos, dentro da igreja nós temos que falar amém. Somente aquelas que é baseado na palavra de Deus, aleluia. Deus não precisa de mim, se alguém falar amém, já está concordando. Não, Deus precisa de mim, Deus precisa de você para dar continuação à obra do Senhor Jesus. Aleluia. Mas Deus precisa de mim para quê? Para trabalhar, porque eu só posso trabalhar. Porque para que Deus quer eu? Se não fosse o trabalhador, esqueceria dos preguiçosos, não. Ia morrer de fome? Ia? Porque se não fosse o trabalhador, aleluia, o preguiçoso morria de fome. É por isso que Deus ele prepara todas as coisas, glória a Deus, aleluia, nos ensina como nós seguir a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus fala em outros versículos, em outros livros, que nós temos que amar os nossos irmãos como a nós mesmos, porque foi assim que Jesus fez. E assim que ele continua fazendo. Amar uns aos outros como a si mesmo. É assim que nós servimos o Senhor Jesus. Quando a Bíblia fala, glória a Deus, aleluia, buscar a sabedoria de Deus, aleluia. Porque a sabedoria do homem para Deus é loucura. Está entendendo, meu irmão? Então não se preocupe com a sabedoria do homem, não. O crente ele pode pular em mistério, ele pode falar o que quer, não, irmão. Deus quer que você pregue na igreja, que você fale na igreja o que a igreja entenda. Deus quer que você fale o que Deus manda falar, porque se você der lugar para o Espírito Santo de Deus e você pregar dentro da igreja, a igreja toda vai entender o que você está falando e o que é de Deus e o que não é, e não vai ficar confundido. Por isso que a Bíblia fala, aprender de mim, que eu sou manso e sou humilde de coração. Temos que aprender do Senhor Jesus. Quando nós aprendemos do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia, vocês vão entrar por essa porta e vocês vão sentir alegria. Vocês não vão sentir que vocês estão sendo desprezados pelos pastores, aleluia, pela própria igreja, não. Vocês têm uma vez, vocês vão gostar, porque irmão, porque vão te receber bem, aleluia, vão falar na sua língua, aleluia, você vai entender o que é que o pregador está falando dentro da igreja. Isso é o importante para nós, para quando Deus usar qualquer um dos irmãos, aleluia, irmã,
Você entenda que é o Espírito Santo de Deus usando ali, para que a igreja de Cristo, ela seja e receba cada vez milagre da parte do Senhor. Por isso, meus irmãos, aleluia, o homem deve estudar, aleluia, mas ele tem que tomar muito cuidado. Nunca deixe o Espírito Santo de Deus por causa da sabedoria do homem, porque lá na frente Deus vai cobrar. Lá na frente Deus vai fazer, né, irmã Maria, cadê os talentos que eu lhe dei? Você abandonou para buscar a sabedoria do homem, para buscar a sabedoria do mundo. Não, Deus vai cobrar toda a ferramenta que Deus colocou nas nossas mãos para que nós demos continuação na obra do Senhor Jesus. Aleluia, Ele vai cobrar. Vai chegar para o pastor e perguntar: cadê a sanfona que eu lhe dei para você tocar na igreja? Você abandonou, deixou lá no canto. Cadê a sua Bíblia? Glória a Deus, aleluia. Você deixou lá aberta no Salmo 91, mas nunca foi na igreja. Cadê a palavra de Deus que Deus colocou nas tuas mãos, aleluia, para você pregar o evangelho de Cristo a toda criatura, aquele que crê será salvo e quem não crê será descondenado? Cadê a Bíblia? Está em cima da cama aberta no Salmo 91. E a obra? Porque a Bíblia fala que a fé sem a obra não vale nada. Quem tem fé? Deus está falando com o crente. Eu sei que tem gente aqui dessa maneira. Você está guardando a Bíblia em cima da cama aberta no Salmo 91, achando que vai fazer efeito. Faz efeito sim, mas se você for para a igreja buscar o Senhor, mas só dentro de casa com a Bíblia aberta no Salmo 91, não vai curar, não vai libertar, não vai salvar, não vai dar livramento, não vai fazer nada. Por quê? Porque falta as obras. Você pode ter fé da palavra, mas falta as obras, meu irmão. Tem que vir para a igreja. Eu sei com quem Deus está falando, pastor. Eu sei com quem Deus está falando. Mas se você sabe que é você, que eu sei que você sabe, hoje você está sabendo que Deus, Ele revela também. É porque Deus quer o melhor para mim, para você. Por isso que Ele revela na igreja, para que eu e você aprenda a servir o Senhor Jesus. A Bíblia fala que aquele que não tem compromisso com Deus, Deus não tem compromisso com ele. Você podia até pensar: mas pastor, você já está velhinho, dava para você ficar em casa, só buscando a Deus em casa deitado. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O Senhor nos chamou para nós dar continuação à obra dele até o fim. A Bíblia fala que aquele, glória a Deus, aleluia, que virar as costas, aquele que aceitar o Senhor Jesus e virar as costas, aleluia, não ir mais na igreja, Deus não sente prazer com a alma dele. Porque ele comeu do melhor, mas jogou fora o melhor para pregar aquilo que não valia nada. As coisas que tem no mundo. Não há salvação enquanto não se arrepender e buscar o Senhor. Hoje é dia da sua vitória. Hoje é dia, glória a Deus, aleluia, do Espírito Santo de Deus tocar no seu coração. Você sabe, glória a Deus, aleluia, como está aqui, aleluia, no versículo 3, aleluia, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, aleluia, o Santo de Israel, aleluia, o teu Salvador. Sem Jesus nós não somos nada, meu irmão. Sem Jesus nós não somos nada. É Jesus que cura, que liberta, que salva. E hoje é noite da tua vitória. Não adianta você ficar em dois pensamentos, porque Jesus pode vir amanhã para você. Aleluia. Jesus pode vir amanhã para mim. Hoje é dia de você ter um encontro com Jesus. Hoje é dia de você olhar para o céu e dizer: Jesus, obrigado pelo Senhor falar comigo. Deus está queimando a enfermidade diante da irmã. Vira e volta, irmão, você está acima do tempo, irmão. É assim, não é? Aleluia. Receba a cura em nome de Jesus. Deus é um Deus de providência, Deus é um Deus que cura, é um Deus que liberta. Meu Deus, está na hora de nós pegar nas mãos dos outros, aleluia, e glorificar o Senhor e dizer: agora vamos marchar na presença do Senhor Jesus, porque eu e a minha família, eu quero a salvação da minha família. Como podemos, aleluia, dizer que amamos a nossa família, glória a Deus, aleluia, se não oramos por elas, se não buscamos por elas? Sabe os preços que nós pagamos, nosso irmão? O preço que o crente paga é porque nós continuamos orando pela nossa família, pelos outros. Então nós pagamos um preço por isso também.
mas a nossa vitória é garantida. Graças a Deus. A nossa vitória é garantida em Cristo Jesus. A Bíblia fala que temos que crer, aleluia. Glória a Deus, Eu aleluia. ainda estou gatinhando na presença do Senhor. Ainda não aprendi quase nada. Só uma coisa que eu aprendi: sem Jesus nós somos pior do que uma folha seca. E não é dizer, glória a Deus, que eu fico parado, não. Se eu for falar os lugares que eu já falei, já preguei, se eu for falar, aleluia, dia 30 mesmo, eu vou pregar lá em Itaquá, na igreja, aleluia, do rapaz de trabalho de reforma, na prefeitura de Itaquá, dia 30, se alguém quiser, mas eu vamos lá em nome de Jesus Cristo. Não é porque eu sou bom, não, meus irmãos. É porque o Deus que nós servimos, Maria, diaconisa, o Deus que nós servimos é um Deus, aleluia, que nos dá força. Ele chama eu e você para dar continuação a esta obra. E ai de mim de você se não der continuação à obra do Senhor. Jesus, ele salva, meus irmãos. Aleluia, minha irmã, Jesus, ele está olhando para você. Ele está de braços abertos, dizendo: venha, minha filha, venha, minha serva, se aproxima de mim. Meus irmãos, eu tenho 45 anos que eu aceitei o Senhor Jesus. Não desviei nem para um lado nem para outro. Não é porque eu sou bom, não. Não é porque eu sou bom, não, aleluia. É porque eu confio no Deus que eu sirvo. É porque eu confio na palavra de Deus. Que a Bíblia fala, glória a Deus, aleluia. Aquele que não aceitar o Senhor Jesus como o seu grande Salvador, não vereis a glória de Deus. Abra o coração de vocês. Pela minha idade eu não posso pregar para vocês palavras desagradáveis se o Senhor não mandar. Eu não posso pregar conserto, aleluia, se o Senhor não mandar. Eu só prego aquilo que Deus está mandando eu falar. E hoje é dia da vitória das nossas irmãs. Hoje é dia da vitória de vocês, glória a Deus, aleluia. É dia da nossa vitória, porque quando nós buscamos o Senhor Jesus, aleluia, nós sabemos que recebemos a recompensa da parte do Senhor. Se alegre na presença do Senhor. Amém, igreja? Amém, Senhor. Falta 5 para as 9. Aleluia. Eu quero convidar o nosso pastor, se ele me der a oportunidade para me orar na irmã e no irmão. Se o irmão sentir vontade de vir aqui ver, eu quero orar por você também. Amém, igreja? Amém. Sem Jesus, meus irmãos, nós não somos nada. Mas pastor, é porque eu sou crente, eu tenho medo de aceitar Jesus e amanhã está pecando. Não se preocupe, não. Não se preocupe com o pecado, não. Antes de você pecar, Deus já sabe que você ia pecar. Mas a Bíblia fala que Ele perdoa. A Bíblia fala que não existe um santo na face da terra. Todos nós somos sujeitos ao pecado, mas a Bíblia fala que não podemos permanecer no pecado até o fim. Então hoje se pega de uma maneira, pede perdão a Deus. Deus está sabendo que amanhã você vai pecar de novo. Deus está sabendo, você pede perdão hoje, mas Deus está sabendo que amanhã você vai pecar de novo. Mas nem por isso Ele vai deixar de te perdoar. Nem por isso Ele vai te deixar. Nem por isso Ele vai te abandonar. Até o fim da nossa vida nós estamos sujeitos ao pecado. Mas a Bíblia fala que Jesus é o Deus de providência. Ele perdoou aquele homem que estava ali na cruz. Aleluia, aquele homem que tinha roubado, tinha feito algo que desagradava a Deus, mas Ele perdoou aquele homem. E nós que estamos aqui servindo o Senhor, aí é que Ele vai perdoar mais. Por isso, meus irmãos, se entregue hoje de corpo e alma ao Senhor Jesus. Amém? Amém. Vem cá, minha abençoada. O pastor permitir em nome de Jesus. Amém?